Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar com as pessoas a respeito do que a Bíblia ela tem a nos revelar dos acontecimentos desses dias que nós estamos vivendo. E é triste nós trazermos aqui, não numa forma de tirar das pessoas a esperança, porque a nossa esperança, né, tem que estar, pessoal, naquilo que diz a Bíblia, nas misericórdias de Deus, como o próprio Jeremias disse, quando ele falou lá no livro de Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele disse: as tuas misericórdias. As misericórdias de Deus que dura para sempre é que nos dá esperança, pessoal, de que nós iremos viver dias de paz, dias de sossego. E quando eu falo dessa esperança, eu não estou falando em relação a este mundo que nós estamos vivendo, a este mundo em que nós sobrevivemos. Eu estou falando da esperança de viver no novo céu e na nova terra, como diz o livro de Apocalipse. Meus irmãos, que Deus abençoe esses nossos momentos, que o Senhor venha, Senhor, nos dar a tua direção. É sempre bom, ó Deus, nós estarmos aqui para compartilhar aquilo que vem do teu coração, sendo nós o canal, para alcançar, ó Deus, pessoas que precisam ser alertadas, ó Deus. Meu Pai, existe muitas centésimas ovelhas que precisam ser buscadas, que estão perdidas. Existem muitos filhos pródigos que precisam se arrepender e lembrar da casa do Pai. Então o nosso propósito aqui é este, ó Deus, é alertar as pessoas com a Tua palavra. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor vai de encontro a todos, ó Deus, que essa mensagem seja encaminhada pelo Espírito Santo àquelas pessoas que estão, ó Deus, aflitas, amarguradas, aquelas pessoas que estão se sentindo, ó Deus, no fundo do poço, que têm se sentido, meu Pai, deprimidas, vivendo uma depressão, pensando que não tem mais jeito, estão aí, ó Deus, acamadas por esse vírus, estão vivendo um tormento, mas que essa mensagem leve até elas esperanças, vida, cura e transformação. Em nome de Jesus, sejam libertos e sejam livres pelo poder que é liberado por Deus, agora em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, meus irmãos, para viver, ou estamos vivendo neste mundo, um colapso social. Um colapso social. Mas por que a tendência desse colapso social é crescer? Por que nós falamos aqui assim? Que a tendência desse colapso social que nós temos visto aí, de um ser humano para com outro, dessas coisas que nós vemos no nosso noticiário, de um marido, né, um ex-marido, se levanta contra a sua esposa, dá 17 facadas na frente de 3 crianças, matando, ou quando não é o ex-marido, é o próprio cônjuge da pessoa. Nós tivemos aí no dia 25, se eu não me engano, 7 casos de feminicídio, entendeu? Nós temos tido na nossa sociedade um colapso social. Nós estamos vivendo uma guerra civil entre as pessoas. Mas por que isso está acontecendo? Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia o porquê que isso está acontecendo.
No capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim o título: Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando nós olhamos para os tempos de hoje, nós estamos vivendo tempos difíceis. Você veja, está todo mundo aí colocando esperança nessas vacinas, né? Alguns países aí tendo o marketing positivo de que começaram a realizar a vacina, saíram na frente, saíram na pole position da vacinação. E, por outro lado, está surgindo outras variantes desses vírus, que têm um poder de infecção muito maior do que esse atual. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, pessoal. E por que, Joel, que esses tempos eles se dificultam? Por causa de uma coisa que está escrita aqui no livro de Mateus, capítulo 24, é exatamente por causa disso aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós vivemos tempos que a iniquidade nesse mundo, que o pecado, a maldade, a malícia, a violência nesse mundo, eu digo por parte dos homens, entendeu? Eu digo por parte do ser humano, nós temos vivendo o dia que a iniquidade, ela só tem se multiplicado, pessoal. A iniquidade, ela tem se multiplicado dia após dia. Entende? O pecado nesse mundo, ele tem crescido, pessoal, sabe, de uma forma desenfreada. As pessoas não querem mais saber, pessoal, de nada. As pessoas não sabem o que é mais respeitar o próximo, entendeu? As pessoas não sabem mais o que é ter limite de respeito ao seu próximo. As próprias crianças dos dias atuais perderam a essência da infância, a essência daquela coisa da infância, não respeitam os mais velhos, xingam na cara dos pais, da mãe, mas esse mal começa dentro de casa. Esse veneno, esse câncer, pessoal, começa dentro de casa, já vem de berço, porque os próprios pais são os maus exemplos para os seus filhos, começando por não ensinar a criança a trilhar o caminho do Evangelho. Então a criança nasce num ambiente, sabe, cheio de bebidas, cheio de drogas, roubos, cheio de violência, palavrões, mentira, enganos, entendeu? Os próprios pais pedem às crianças para acender o seu cigarro ou não, ou quando não, para poder bater o pozinho para ele cheirar, ou preparar o cigarrete lá da maconha. É a sociedade que nós vivemos. Por isso, eu disse para você que nós estamos vivendo um colapso social, familiar, entendeu? E a tendência é isso piorar. Porque a Bíblia continua dizendo assim, ó: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essas aqui são as características, pessoal, que vão estar aguçadas, que vão estar prosperando, multiplicando-se na atitude dos homens. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é isso que nós vemos? Não é isso que nós temos presenciado? Nós vivemos num mundo em que os seres humanos, pessoal, não dão conhecimento de que existe um Criador, de que existe um Deus, de que existe um Jesus Cristo, Salvador. Elas não dão conhecimento disso. Elas são mais amigas dos seus prazeres do que amigas de Deus. E por isso
eu afirmo para você que a situação desse mundo, ela vai de mal a pior. Não existe tempo de esperanças aqui neste mundo. Engane-se quem quiser. Fica você aí sendo enganado se você quiser, porque Deus não foi conivente aqui, ó. Aqui no livro de Gênesis capítulo 6, no livro de Gênesis capítulo 6, nós esse povo nessa época aqui viveu uma situação, pessoal, semelhante ao que nós estamos vivendo hoje em dia. Esse povo aqui viveu a situação semelhante, hoje em dia talvez esteja até pior, pessoal. E Deus não foi conivente. Corrupção do gênero humano, no capítulo 6. Diz aqui, viu o Senhor que a maldade, 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Porém Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E vai ser isso que vai acontecer neste período em que nós temos falado que vai acontecer o arrebatamento, em que Deus vai vir nesse mundo perdido, nesse mundo que ele não tem prazer, porque esse mundo não vai ter continuidade. Da mesma forma que as águas do dilúvio acabou com aquela geração, Deus poupando apenas 8, Noé e sua esposa e seus 3 filhos juntamente com as suas mulheres, Deus vai poupar aqui nesse mundo aqueles que acham graça diante dele. Aqueles que andam com Deus, porque mesmo no meio dessa geração perdida, havia aqui um homem que Deus se agradou, um homem que andava com Deus. E existe muitas pessoas no meio dessa geração perdida que nós estamos vivendo, e de outras que já passaram, pessoal, que acharam graça diante de Deus, que andavam com Deus, que não deixaram se contaminar, que não deixaram se poluir com essa sujeira social, com esses prazeres desta vida, se desviaram desse mal, preferiram seguir o caminho do Evangelho de Cristo, aceitando Jesus como seu Salvador, entregando-se a Jesus, arrependendo dos seus pecados, pessoal, se convertendo a Jesus, sendo um praticante da palavra de Deus, porque Deus não é conivente com isso que está acontecendo nesse mundo, como ele não foi conivente com o que acontecia, pessoal, aqui nessa época, como ele não foi conivente, pessoal, com o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, que a Bíblia diz que o pecado se agravou diante dos olhos de Deus, e Deus não encontrou nenhum justo naquela cidade. E aquilo ali foi um plano piloto do que vai acontecer com esse mundo, porque esse mundo vai terminar em fogo. Existe um fogo entesourado para este mundo. Existe um fogo entesourado para esse mundo. Deus só está aguardando o momento dele dizer ao seu Filho amado Jesus: vai lá e busca os nossos. Vai lá e busca aqueles que têm andado conosco. Vai lá e busca aqueles que têm vivido uma vida com retidão e fidelidade diante de nós. Estão lá pagando um preço, porque esse mundo nos odeia. O mundo odeia tudo que é de Deus. Esse mundo odeia tudo que é de Deus. Por isso que vai se manifestar o homem da iniquidade, que dá seu nome de anticristo, que ele vai ser contra tudo que é de Cristo. Ele vai perseguir a igreja, ele vai matar aqueles que professam a Cristo Jesus. E quando nós olhamos para as igrejas, para muitas placas de igrejas dos dias atuais, sabe para que esse povo está pronto?
Sabe por que esse povo está pronto? Eles estão prontos só para vencer. Porque os seus líderes espirituais, pessoal, só ensina a eles a vencer, que eles vão conquistar, que eles vão conquistar isso. Eles já estão aí fazendo campanhas nesse final de ano, entendeu? Porque a campanha deles, pessoal, sempre tem a presença de um envelope, de algum pacote, para as pessoas botar dinheiro. Eles não fazem uma campanha de jejum, de oração, aonde se exclui a presença de dinheiro. Tudo que eles fazem está associado a dinheiro, porque eles querem se promover por meio do Evangelho de Cristo. Eles querem usar a Bíblia para comercializar o Evangelho de Cristo, mas a Bíblia diz que muitos seguirão esses falsos mestres, como muitos têm seguido. Muitos têm sido aí uns ignorantes espiritualmente falando, que estão indo atrás dessas lábias, estão indo atrás dessas heresias, dessas dissimulações, e estão perdendo o seu tempo, pessoal. Estão perdendo o seu tempo. Por isso que ele diz: vigiai, ficai apercebidos, surgirão muitos falsos mestres, enganadores, dizendo: eu sou de Deus, eu sou o Cristo. Cuidado! Cuidado, porque o que tem de fariseu hipócrita por aí, com uma lábia, pessoal, abrindo igrejas por aí, abrindo aí catedrais, abrindo igreja com uma lábia, mas uma lábia, pessoal, dissimulada, cheia de heresias, não tem compromisso com o evangelho que salva. O que eles querem é se promover, encontrar um cabide de emprego. Muitos estão aí com as suas placas de igrejas abertas, mas é um cabide de emprego. Não é vocação de Deus. Não é chamado de Deus. É chamado do Satanás. É um calo. Esses fariseus hipócritas é uma pedra no sapato do Evangelho de Cristo. Como aqueles fariseus hipócritas que Jesus chegou lá no livro de Mateus 23... e falou: vocês são fariseus hipócritas, vocês não entram e não deixam as pessoas entrar. São esses fariseus hipócritas, dessas placas de igreja que fica aí só pregando vitória, só fazendo escravizar as pessoas. A campanha A, a campanha B, é a campanha de janeiro a janeiro. Se as pessoas fossem abençoadas pelas campanhas, pessoal, que elas fazem, era para dentro dessa igreja ter só milionário, ter só pessoas bem-sucedidas, pessoas bem casadas. Não era para ninguém cair doente, era para todo mundo ser um exemplo de vitória para o mundo, mas são pessoas que são exemplo de vergonha. Pega a vida dessas pessoas que ficam aí penduradas, escravas de campanhas, olha como é que a vida delas estão. Pega lá. Eles dão testemunho de um carro zero, mas o carro sem prestação para pagar, com busca, alguns deles com busca e apreensão. Eles dão testemunho de mansões, mas tá lá, pessoal, devendo IPTU, tá lá devendo IPVA, tá devendo água, luz, tudo um teatro. Mas a mentira de vocês um dia vai cair por terra. A mentira de vocês um dia vai cair por terra, porque a Bíblia diz que nesse novo céu e nova terra, nenhum mentiroso vai entrar. Mentirosos lá não entrar. E vocês amam viver na mentira. Vocês amam viver uma vida de mentira, com a Bíblia na mão. Carregam a palavra da verdade, mas preferem dar ouvidos à mentira. E essa mentira um dia vai cair por terra. E não tem volta. O momento é agora de se converter e de se entregar ao Senhor Jesus. Porque, como eu disse, nós vivemos um colapso social. E a tendência é piorar. Vamos nos segurar em Jesus. Você não aceitou Jesus? Levante a sua mão aí agora e diga: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador e que o Espírito Santo venha dirigir a minha vida para que eu possa permanecer na tua presença. E procure uma igreja. Procure uma igreja. O próprio Espírito Santo vai dirigir você a uma igreja, onde você ali vai se erguer, você vai crescer espiritualmente falando. Compre imediatamente uma Bíblia e comece a examinar as Escrituras. Em tudo, peça a direção ao Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã,
saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.